Olá pessoal, vamos lá então para a nossa segunda parte, desta aula de hoje sobre termoquímica. Na aula anterior eu falei um pouco com vocês sobre os conceitos ligados à termoquímica, os conceitos iniciais, de calor, temperatura, reações endotérmicas e exotérmicas. Nesta aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre como medir esta quantidade de energia que é absorvida ou liberada por um determinado tipo de matéria, neste caso aqui, eu vou falar da determinação experimental do calor que é envolvido nessas transformações. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma bomba calórica. Vamos supor que eu quero saber quanto, por exemplo, que um pouco de batata frita me fornece em termos de energia. Será que essa batata frita ela vai te liberar muita energia ou pouca energia? Ou por que um alimento é considerado mais calórico do que outro? E como eu faço essa aferição? Como eu sei que determinado alimento vai ser mais calórico do que outro? Então, para isso existe esse experimento aqui, que é a bomba calórica. A bomba calorimétrica ou calorímetro também chamado, tá? O que eu posso observar aqui? Eu tenho um material, esse material que geralmente é um material que ele é isolado do meio externo, então eu falo que esse sistema é um sistema isolado, ele não perde calor para o meio, ok? Dentro desse calorímetro eu vou ter um local, uma câmara, onde eu vou queimar um alimento. Então, por exemplo, se eu quiser colocar aqui um pouco de batata frita, e eu quiser queimar essa batata frita queimada ela vai liberar energia. E essa energia ela tem que ser transferida para algum local. Tá? Para onde que ela é transferida? Ela é transferida para uma água. Aqui dentro desse calorímetro eu tenho também água. Essa água aqui é que recebe o calor. Então, é como se você estivesse esquentando uma água com a chama ali do fogão, do gás de cozinha. À medida que esta água vai recebendo esta energia, esse calor é transferido para a água, a temperatura da água vai aumentando. Como é que eu percebo que está aumentando? Pela presença de um termômetro, que eu falei. É o aparelho que vai medir o aumento dessa temperatura da água. Ok? Aqui eu tenho dois eletrodos. Esses eletrodos aqui é o que vai dar aquela ignição para aquele alimento comece a queimar. A partir do momento que ele começou a queimar, esta liberação de energia, o que vai ser liberado a mais em termos de energia, é do alimento que foi processado então, durante essa queima. Ok? Bom, aqui a gente tem um agitador. Esse agitador é para que essa água ela circule por todo o aparelho e seja então homogeneizado nesta temperatura em vários pontos diferentes aqui. Então, basicamente, a bomba calórica é isso. É um aparelho onde um alimento vai ser queimado e esse calor é transferido para a água e acontece essa mensuração da temperatura dessa água. Ok? Esta temperatura inicial e final da água é que vai me dizer qual a quantidade de calor que foi liberado pelo esse alimento. Ok? Então, esse calor que vai ser liberado aqui, nós temos várias unidades para esta grandeza. A gente vai entender quais são essas unidades e o que são essas grandezas. A gente vai falar sobre calorias agora. Ok? Então vamos lá. Todas as vezes que eu obtive então, um alimento que foi processado naquele calorímetro, eu vou fazer um cálculo de quantidade de calor que vai estar envolvido. Então eu vou utilizar esta forma, essa expressão matemática aqui, que vai me dizer quanto de calor que foi perdido. É uma maneira que a gente tem de medir esta quantidade de calor transferido. Tá? A fórmula é esta daqui, é a fórmula do calor sensível. Então a gente vai utilizar quantidade de calor, ok? Vai ser igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Lembrando que esta massa é a massa da água que está dentro do calorímetro. O calor específico é o calor específico da água. O calor específico da água, lembrando, é 1 grama, 1 caloria por grama vezes centímetro, vezes graus centígrados. Ok? Então, valor 1. E esse ΔT é a minha variação de temperatura, ou seja, a minha temperatura final menos a temperatura inicial. Ok? Lembrando que a quantidade de calor ela vai ser expressa em unidade de calorias ou joules.
ou também ela pode ser expressa em quilocalorias ou quilojoules. Aqui no Brasil, a gente trabalha bastante estas unidades em calorias e quilocalorias. Tá? Nos Estados Unidos, trabalha-se bastante a calorias em joules, a quantidade de calor em joules. A gente vai trabalhar mais aqui, no caso, calorias e quilocalorias. Ok? Então, vamos entender o que significa uma caloria. Uma caloria significa uma quantidade de calor necessária para elevar 1 grau a temperatura de 1 grama de água. Então, todas as vezes que eu quiser elevar a temperatura em 1 grau, 1 grama de água, eu estou utilizando uma caloria. Ok? Uma caloria, em termos de correspondência, pessoal, ela vai valer 4,18 joules. Então, é preciso que vocês façam uma conversão. Uma caloria, ela equivale-se a 4,18 joules. Agora, às vezes, a gente tem uma quantidade muito grande em termos de calorias. Por exemplo, eu tenho 1.000, né? 1.000 calorias, 20.000 calorias, 30.000 calorias. Então, como eu tenho valores muito altos, geralmente eu divido esses valores por 1.000 e eu tenho, então, a quilocalorias ou kcal. Certo? Uma curiosidade. Muitas vezes, quando passa um programa na televisão e, geralmente, né, sei lá, uma matéria de uma reportagem de um telejornal, fala que determinado alimento ele é muito calórico e ele tem, geralmente, por exemplo, 1.000 calorias, 2 calorias, eles estão utilizando esse termo aqui, ó, a caloria com C maiúsculo. Então você tem que ter muito cuidado. É até uma confusão, né? Às vezes é colocado calorias com C maiúsculo e calorias com C minúsculo. A caloria com C maiúsculo, ok? Equivale 1 caloria com C maiúsculo, equivale-se a 1.000 calorias com C minúsculo. Ou seja, 1 caloria com C maiúsculo é a mesma coisa do que um kcal, a quilocalorias. Isso é em termos nutricionais, a gente chama isso de calorias nutricionais. Então, muito cuidado com isso, tá? Quando é fornecido para vocês um valor na televisão que fala que determinado alimento tem, por exemplo, 5 calorias, significa que eles têm 5 quilocalorias, na verdade. Ou seja, 5.000 calorias com letras minúsculas, ok? Então, analisa esse fato aqui e se vocês quiserem saber mais, é sobre calorias nutricionais. Qual que é a diferença entre calorias nutricionais e a caloria de outros materiais, tá? Então aqui, só interpretando, ó, quando você pega um alimento, por exemplo, e você quer saber se esse alimento ele te fornece uma quantidade de calor muito alta, é só vocês analisarem os rótulos. Então, por exemplo, ó, esse tipo de alimento satisfaz a fome, igual eu te falei. Ele é gostoso, ele é interessante você comer, é muito gostoso você comer um sanduíche, né? Só que ele não fornece todos os nutrientes interessantes para a gente. Ele não é fonte, por exemplo, de vitaminas, de sais minerais, né? Ele é excessivo em termos de carboidratos e gorduras, então ele vai te fornecer uma quantidade muito alta em termos de calorias. Olha só, para vocês terem uma ideia. Cada grama aqui que eu tenho, ó, cada grama que eu tenho de um determinado alimento, né? No caso deste prato aqui, desse lanche que a gente está observando, cada grama dele contém 4.000 quilocalorias. De proteínas, cada grama, 4 quilocalorias. E de gorduras, cada grama ele contém 9 quilocalorias, ou seja, 9.000 calorias para cada grama. Então, se eu quiser pesar esse prato todo, que obviamente não tem 1 grama somente, né? Eu tenho condições de saber quanto ele está me fornecendo em termos de calorias. Em termos de gorduras, proteínas e carboidratos e as suas correspondências em termos energéticos, né? Então, por exemplo, eu vou aplicar esta fórmula aqui, todas as vezes quando vocês utilizam um calorímetro, vocês vão ter que tirar esses dados, e esses dados eu posso utilizar a fórmula da quantidade de calor para descobrir determinados valores. Eu posso utilizar, por exemplo, a temperatura final para onde que foi esse calorímetro. Eu posso saber qual a quantidade de energia que está ali presente naquele alimento. Tá? Então, eu preciso de interpretar aqui um problema para utilizar essa fórmula para a gente calcular algo que está sendo pedido aqui nesse exercício. Então, por exemplo, 1 litro de água está na temperatura ambiente, que é 22 graus. Então,
Estava dentro desse calorímetro e essa água lá no calorímetro estava a 22 graus. Recebendo todo o calor de uma reação química que libera 25.000 calorias. 25.000 calorias. Então, aquela reação química lá no calorímetro liberou 25.000 calorias que foram passadas para a água. Então, essa água esquentou. Se essa água esquentou, eu quero saber qual é a temperatura final. Para onde que foi essa temperatura? Estava a 22 graus. Para onde foi? Ok? Lembrando que 1 grama de água equivale a 1 ml de água. Então, todas as vezes que eu falar que, por exemplo, ó, aqui eu tenho 1 litro, 1 litro é a mesma coisa do que 1.000 ml. 1.000 ml é a mesma coisa que 1.000 gramas. Então, a primeira coisa que eu preciso de saber é a massa dessa água aqui. Essa massa dessa água equivale a 1.000 gramas, certo? Então, foram 1.000 gramas naquele calorímetro que foram aquecidos, ok? E outra coisa que eu preciso de saber, que o calor específico da água seria 1 caloria para cada grama vezes graus centígrados, graus Celsius, ok? Então, eu vou utilizar essa fórmula aqui para poder descobrir qual a temperatura final da água, ok? Eu vou resolver essa questão aqui no quadro, aí a gente entende como é que é a resolução dela. Logo em seguida eu tenho a resolução dela pronta aí, ok? Então, vamos ampliar aqui o quadro. Ó, então, eu sei, pessoal, que eu tenho as seguintes ideias. Eu tenho aqui a temperatura inicial, né? A temperatura inicial, que é a temperatura 1, é de 22 graus Celsius, ok? Eu sei que a minha quantidade de calor envolvida foi 25.000 calorias, ok? Calorias. Eu sei que o meu calor específico aqui é 1 calorias por grama vezes graus Celsius, certo? E eu sei que a massa da água que estava envolvida aqui foi de 1.000 gramas. Então, é só jogar na fórmula da quantidade de calor. A quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico da água vezes a variação de temperatura. Não é isso? Bom, eu sei que a minha quantidade de calor aqui foi 25.000. A minha massa é a massa da água, cuidado. Todas as vezes quando vocês forem trabalhar um cálculo de quantidade de calor dentro desse calorímetro, a gente utiliza sempre a da água, tá? Então eu vou ter a massa de 1.000 gramas, vezes o calor específico da água, que é 1, sempre da água, vezes a variação de temperatura, ok? A minha variação de temperatura aqui, no caso, vai ser 25.000 dividido por 1.000. 25.000 dividido por 1.000, ok? 25.000 dividido por 1.000 vai ser a minha variação 25 graus. 25 graus Celsius. Né? Bom, esta é a minha variação de temperatura. Eu preciso de saber para quanto foi essa temperatura. Então, para quanto foi? Então, a gente continua aqui no meu cálculo. Ó. Se eu sei que a minha variação de temperatura vai ser a temperatura final menos a temperatura inicial, qual foi a minha variação? Foram 25 graus Celsius. 25 graus Celsius. Qual vai ser a minha temperatura final? Eu não sei. Menos a temperatura inicial. Lembra que minha temperatura inicial era de 22 graus Celsius. A minha temperatura final vai ser 25 mais 22. 25 mais 22. A minha temperatura final vai ser de 40 graus Celsius. Ou seja, a minha temperatura foi para 47 graus Celsius. Ok? Então, pessoal, nesse primeiro momento aqui, olha lá. Aqui eu tenho toda a resolução já pronta, né? Se você quiser acompanhar depois, fazer um print na tela aí. Esta seria a resolução para a minha primeira pergunta aí. Ok? Então a gente tem, ó, tira todas as vezes que vocês forem fazer um cálculo, tirem os dados, analisa quais que são as fórmulas que vocês vão utilizar, substituam os valores e a gente tem então a minha temperatura final. Ok? Beleza? Então essa aí é a primeira parte. Eu vou fazer mais exercícios com vocês sobre esta introdução aí do que seria a minha
termoquímica, beleza? Daqui a pouquinho a gente volta também na terceira parte, pessoal.